Senti que realmente precisava me proteger, então não foi fácil, com certeza. Houve momentos em que pensei, acho que não vou conseguir fazer isso. Sinto que estou me expondo demais, estou falando demais, é muito da minha vida, porque sou muito reservada. Por décadas, sussurros seguiram o rei do rock and roll para as sombras. Contas bancárias secretas, um pseudônimo misterioso, uma família escondida, protegida dos olhares do mundo. Agora, quase 50 anos após sua morte, Priscilla Presley quebrou o silêncio, confirmando o que os investigadores suspeitavam há muito tempo. Elvis Presley viveu duas vidas, e apenas uma pertence à história. Esta é uma revelação da surpreendente verdade por trás da lenda mais duradoura da América. A vida dupla do rei. Sussurros em Graceland, Memphis, Tennessee, 1976. A cidade que transformou Elvis Presley em um ícone se familiarizou com sua vida por trás dos portões de ferro de sua propriedade Graceland. Diariamente, fãs devotos se aglomeravam na Elvis Presley Boulevard, aguardando qualquer oportunidade de ver o homem que mudou a música americana para sempre. No entanto, durante aquele verão em particular, rumores estranhos começaram a se espalhar entre as multidões de admiradores e a chegar às redações de jornalistas de entretenimento em todo o país. Jornais receberam correspondências detalhando avistamentos de Elvis Presley em locais onde sua presença parecia impossível. Uma mulher em Amarillo, Texas, afirmou ter servido café da manhã ao Ray em uma lanchonete à beira da estrada, embora a agenda de shows comprovasse que ele estava em Las Vegas naquela mesma manhã. Um funcionário de um motel em Reno, Nevada, insistiu que Elvis havia se hospedado com um nome diferente, pagando em dinheiro e solicitando total privacidade. Esses relatos chegaram com frequência e detalhes suficientes para que jornalistas experientes começassem a arquivar os casos, questionando se haveria algum fundamento por trás das típicas fofocas sobre celebridades. A imprensa de entretenimento havia aprendido a descartar a maioria dos avistamentos de Elvis como meras ilusões ou boatos deliberados. No entanto, certos relatos carregavam uma especificidade perturbadora. Fontes do círculo íntimo de Presley, falando apenas sob condição de anonimato, descreveram partidas noturnas de Graceland que não constavam em nenhum itinerário oficial, aviões particulares fretados por meio de intermediários, saques em dinheiro de contas que não tinham nenhuma ligação com seus arranjos financeiros habituais, reservas de hotel feitas por assistentes que usaram nomes desconhecidos até mesmo para membros antigos de sua equipe. Um nome em particular surgiu repetidamente nesses relatos fragmentários: Aaron Judson. Registros de imóveis de 3 estados diferentes mostravam esse nome associado a contratos de aluguel modestos e contas de serviços públicos. Extratos bancários indicavam depósitos em dinheiro feitos por alguém usando essa identidade. A assinatura nesses documentos tinha uma semelhança inconfundível com a caligrafia do próprio Elvis Presley, embora especialistas não pudessem confirmar definitivamente a correspondência. O mais intrigante era que o nome do meio coincidia com o nome do meio legal de Elvis, registrado em seu registro de nascimento como Aaron, mas grafado de forma diferente em sua certidão de nascimento devido a um erro de cartório. Jornalistas investigativos que seguiram essas pistas se depararam com becos sem saída e testemunhas pouco cooperativas. Pessoas que poderiam ter fornecido informações de repente se tornaram indisponíveis. Registros desapareceram dos arquivos públicos. Os poucos indivíduos dispostos a falar descreveram um homem que se parecia muito com Elvis Presley, mas que se comportava de maneira diferente. Falava mais baixo e parecia determinado a se misturar ao ambiente em vez de chamar a atenção. Os rumores se intensificaram dentro da unida comunidade de jornalistas de Memphis que cobriam o mundo de Presley. Fotógrafos notaram lacunas em sua agenda que não podiam ser explicadas por descanso ou gravações. Listas de passageiros mostravam voos fretados para pequenos aeroportos regionais onde não havia shows ou apresentações agendadas. Recibos de cartão de crédito apareceram para compras feitas a centenas de quilômetros de seus locais documentados, sempre com nomes que variavam ligeiramente, mas mantinham certos elementos consistentes. As pessoas mais próximas de Elvis mantiveram silêncio absoluto sobre esses assuntos. Seus guarda-costas, conhecidos coletivamente como a Máfia de Memphis, desviavam as perguntas com facilidade e prática. Seu empresário, Coronel Tom Parker, descartou as investigações como invenções criadas para vender jornais. Até mesmo Priscilla Presley,
Divorciada de Elvis desde 1973, mas ainda protetora de sua reputação, recusou-se a reconhecer o crescente número de especulações. Suas declarações públicas permaneceram cuidadosamente neutras, sem confirmar nem negar a possibilidade de que seu ex-marido mantivesse aspectos de sua vida fora do conhecimento público. A questão que intrigava os investigadores era simples, porém profunda. Por que o homem mais reconhecido da América precisaria de uma identidade secreta? Elvis Presley atraía a atenção onde quer que aparecesse. Sua fama havia se tornado tão absoluta que a vida comum se tornara impossível. Talvez alguns teorizassem que o pseudônimo representasse sua única maneira de experimentar uma existência humana normal, uma forma de entrar em uma loja, alugar um quarto ou sentar-se em um restaurante sem desencadear o caos que cercava sua persona pública. Outros suspeitavam de motivações mais obscuras. As teorias variavam de irregularidades financeiras a envolvimentos românticos que prejudicariam sua imagem cuidadosamente construída. Alguns sugeriram que o pseudônimo protegia relacionamentos com mulheres cuja existência complicaria sua imagem como ídolo romântico. Alguns investigadores acreditam que a verdade envolvia algo mais substancial, possivelmente até mesmo filhos nascidos fora de seu casamento com Priscila, descendentes que teriam direitos legítimos sobre sua herança e legado. Em 1977, ano da morte de Elvis, o mistério de Aaron Judson já havia se tornado folclore aceito entre aqueles que estudavam a vida de Presley profissionalmente. A maioria presumia que a verdade morreria com ele, enterrada sob camadas de lendas e ocultação deliberada. A narrativa oficial permaneceu inalterada. Elvis Presley morava em Graceland, se apresentava quando agendado e mantinha a vida pública documentada por milhares de fotografias e gravações, mas o rastro documental permanecia. As assinaturas persistiam em arquivos esquecidos e décadas depois surgiriam evidências sugerindo que o rei da América de fato mantinha uma vida paralela, escondida à vista de todos. Escondido à vista de todos o rastro de pseudônimos. A investigação sobre a suposta vida dupla de Elvis Presley ganhou um impulso inesperado em 1979, 2 anos após sua morte. Advogados do espólio, ao analisarem registros financeiros, descobriram irregularidades que os procedimentos contábeis padrão não conseguiam explicar. Transferências bancárias para contas sem nenhuma ligação com sócios comerciais conhecidos, saques em dinheiro superiores aos valores normalmente usados para despesas pessoais ou entretenimento. O mais intrigante eram os cheques cancelados emitidos para indivíduos cujos nomes não constavam em nenhuma correspondência oficial ou registro de emprego. Essas anomalias financeiras poderiam ter permanecido ocultas nos arquivos do Tribunal de Sucessões se uma jornalista persistente chamada Margaret Holloway não tivesse obtido cópias por meio de um funcionário do tribunal disposto a discutir documentos públicos. Holloway, escrevendo para um jornal regional do Tennessee, identificou padrões que sugeriam ocultação deliberada em vez de simples erros de contabilidade. Ela rastreou vários pagamentos para um banco em Albuquerque, Novo México, onde os titulares das contas usavam variações de nomes que pareciam ter sido criadas para evitar a detecção, mantendo, ao mesmo tempo, consistência suficiente para rastrear as transações. Um nome apareceu com notável frequência: Aaron Judson. Os registros bancários mostravam que esse indivíduo mantinha uma conta corrente ativa desde 1973, o ano em que Elvis se divorciou de Priscila. Os depósitos chegavam mensalmente, sempre em valores que não acionariam as exigências de declaração federal. O titular da conta utilizava uma caixa postal em vez de um endereço residencial. Os padrões de saque sugeriam que a pessoa vivia modestamente, mas pagava consistentemente o aluguel, as contas de luz, água e gás, além das despesas básicas. Holloway entrou em contato com a agência dos Correios de Albuquerque e descobriu que a caixa postal 447 havia sido alugada continuamente pela mesma pessoa durante 6 anos. Os funcionários dos Correios se lembravam de um homem que recolhia as correspondências pessoalmente, sempre usando óculos escuros apesar da iluminação interna, sempre educado, mas nunca conversava. Um funcionário se lembrava dele especificamente por sua cortesia incomum e pelo sotaque sulista que parecia deslocado no Novo México. Registros de imóveis no condado de Santa Fé revelaram que Aaron Judson alugou uma pequena casa de adobe nos arredores da cidade de 1973 a 1976.
O proprietário, contatado pelos investigadores, lembrou-se de seu inquilino como uma pessoa tranquila e pontual com os pagamentos do aluguel, que sempre chegavam em dinheiro vivo dentro de envelopes de avião. O homem alegava ser um vendedor viajante que precisava de uma base entre viagens regionais. Ele dirigia um sedã comum com placas do Texas que mudavam anualmente, sugerindo renovações de registro legítimas. Os vizinhos daquela época forneceram descrições que coincidiam de forma perturbadora com a aparência de Elvis Presley. Um homem na casa dos 30 anos, com cabelos escuros, complexão física um pouco robusta e preferência por roupas casuais que pareciam deliberadamente discretas. Ele usava óculos escuros mesmo em dias nublados. Vários moradores se lembravam de tê-lo visto com uma mulher, talvez 10 anos mais jovem, que o visitava regularmente e às vezes ficava por longos períodos. Uma vizinha se lembrou de uma criança, uma menininha que brincava no pequeno quintal enquanto os adultos ficavam sentados na varanda coberta. A mulher foi identificada por meio de pesquisas locais como Clara West, nome que constava em contas de serviços públicos do mesmo endereço. Os registros mostravam que ela trabalhava como garçonete em um restaurante no centro da cidade, frequentado tanto por turistas quanto por moradores locais. Ex-colegas a descreveram como reservada e profissional, alguém que evitava perguntas pessoais e nunca falava sobre sua vida privada. Ela deixou Santa Fé abruptamente em 1976, sem deixar endereço para contato e nunca mais voltou para receber seu último pagamento. Investigadores que tentaram localizar Clara West nos anos seguintes descobriram que seu rastro havia sido deliberadamente obscurecido. Seu número de seguro social estava vinculado a registros de emprego em 3 estados diferentes, mas cada emprego terminou após breves períodos. Não havia certidões de casamento, propriedade de imóveis ou residência fixa que pudesse ser verificada. Ela existia nos registros oficiais como um fantasma vagando pela paisagem americana, sem deixar vestígios significativos. A ligação entre Aaron Judson e Elvis Presley permanecia circunstancial, mas convincente. Analistas grafotécnicos que examinaram a assinatura no contrato de aluguel notaram semelhanças com a caligrafia conhecida de Presley, particularmente na formação de certas letras e no fluxo geral da escrita. A cronologia coincidia perfeitamente com períodos em que a agenda oficial de Elvis apresentava lacunas inexplicáveis. Registros financeiros indicavam que o dinheiro depositado na conta de Albuquerque provinha de entidades comerciais ligadas aos empreendimentos de entretenimento de Presley, embora repassado por intermediários que permitiam uma negação plausível. Uma evidência particularmente intrigante surgiu de um cofre registrado em nome de Aaron Judson em um banco de Santa Fé. Quando o cofre ficou inativo e o banco finalmente o abriu, de acordo com as leis estaduais sobre bens abandonados, o conteúdo incluía uma certidão de nascimento de uma menina nascida em 1974, com o nome da mãe registrado como Clara West e o nome do pai em branco. Também foram encontradas fotografias mostrando um homem parecido com Elvis Presley segurando um bebê. As imagens foram claramente tiradas em um ambiente doméstico informal e não durante uma aparição pública. O gerente do banco que testemunhou a abertura da caixa descreveu o conteúdo adicional, cartas escritas com a caligrafia característica de Elvis, endereçadas a Clara, expressando sentimentos que sugeriam um genuíno apego emocional. Ordens de pagamento nominais a Clara West e uma pulseira de prata com iniciais gravadas que não correspondem nem a Elvis Presley nem a Aaron Judson, mas sim as letras EA combinadas com CW. Restrições legais impediram a divulgação pública desses materiais, e os representantes do espólio agiram rapidamente para lacrar as evidências sob a proteção da privacidade. Mas a notícia da descoberta se espalhou pelos círculos investigativos, dando peso substancial às teorias de que Elvis Presley de fato mantinha uma segunda vida sob uma identidade falsa. A questão não era mais se o pseudônimo existia, mas por que Elvis se sentiu compelido a criá-lo e o que sua vida secreta com Clara West e o possível filho deles realmente significavam para o rei do rock and roll. As mulheres que sabiam demais. A revelação da existência de Clara West abriu portas que permaneceram fechadas por décadas. Investigadores que trabalhavam para desvendar a vida secreta de Elvis Presley começaram a procurar outras mulheres que pudessem ter ocupado posições semelhantes em seu mundo secreto. O que emergiu foi um padrão de relacionamentos conduzidos com extrema discrição.
conexões mantidas por meio de intermediários e comunicação codificada que protegia tanto Elvis quanto as mulheres envolvidas. Entre as primeiras a se apresentar, embora apenas sob garantia de anonimato, estava uma mulher identificada nos autos do processo simplesmente como testemunha D. Ela havia trabalhado em Graceland entre 1972 e 1975 como parte da equipe de limpeza responsável pela manutenção de áreas privadas da mansão raramente vistas por visitantes ou mesmo pela maioria dos funcionários. Seu depoimento prestado aos investigadores do espólio em 1988 descreveu a descoberta de correspondências escondidas por toda a residência. Essas cartas não continham remetente e chegavam em envelopes simples que não eram entregues pelo correio convencional. A testemunha D relatou tê-las encontrado escondidas dentro de capas de livros entre o colchão e o estrado e dentro de capas de discos. O conteúdo sugeria relacionamentos contínuos com várias mulheres, comunicações escritas em uma linguagem cuidadosamente construída para não revelar nada caso fossem interceptadas por leitores desavisados. No entanto, o tom emocional permanecia inconfundível, expressões de afeto e saudade que contradiziam a imagem pública de Elvis. O mais significativo é que as cartas eram assinadas com iniciais em vez de nomes completos. A assinatura com seu conhecido lema aparecia com frequência, mas outros correspondentes tinham iniciais completamente diferentes, combinações que não correspondiam nem a Elvis Presley nem a Aaron Judson. Essas assinaturas alternativas apareceram em cartas datadas de períodos em que a agenda oficial de Elvis o mostrava viajando ou gravando em cidades distantes. A segunda mulher, disposta a compartilhar seu conhecimento, era de Las Vegas. Diane Russo havia trabalhado como cantora de bar durante a década de 1970, apresentando-se em locais menores frequentados por profissionais da indústria do entretenimento. Ela se lembrou de um frequentador assíduo que assistiu às suas apresentações diversas vezes entre 1974 e 1976. Sempre sentado no canto do fundo, sempre sozinho, sempre deixando gorjetas generosas através da equipe de apoio em vez de abordá-la diretamente. Esse frequentador acabou se apresentando usando apenas o primeiro nome, sem nunca fornecer nenhuma outra identificação. Sua aparência e trejeitos lembravam Russo de Elvis Presley, embora lhe faltasse a extravagância e a presença teatral características. A amizade deles se desenvolveu ao longo de meses, construída sobre conversas sobre música e o peso das expectativas do público. Ele mencionou uma filha que via raramente, que morava longe de Memphis e cuja existência permanecia protegida do escrutínio da mídia. A evidência mais convincente surgiu de um teste genético realizado em 2003. Uma mulher chamada Jennifer Callaway, nascida em 1975, cresceu acreditando que seu pai havia morrido antes de seu nascimento. Sua mãe, Clara West, manteve essa história consistentemente, recusando-se a dar mais detalhes mesmo quando Jennifer chegou à idade adulta. Após a morte de Clara em 1999, Jennifer descobriu fotografias que mostravam sua mãe com um homem que tinha uma semelhança impressionante com Elvis Presley. Jennifer autorizou testes de DNA usando amostras de membros da família Presley que cooperaram com a investigação. Os resultados indicaram uma probabilidade superior a 99% de que Jennifer compartilhasse a linhagem paterna com os parentes documentados de Elvis Presley. Os marcadores genéticos coincidiram precisamente com os padrões encontrados na filha de Elvis, Lisa Marie, e em outros membros da família verificados. Os representantes do espólio agiram rapidamente para que esses resultados fossem mantidos em sigilo judicial, alegando preocupações com a privacidade e o potencial para reivindicações fraudulentas. Jennifer Callaway recusou a exposição pública, divulgando apenas uma breve declaração reconhecendo que seu pai biológico havia sido um homem de considerável fama, que optou por conhecê-la em particular em vez de publicamente. Outras mulheres surgiram nos anos seguintes, cada uma descrevendo relacionamentos que seguiam padrões semelhantes. Encontros organizados por meio de intermediários de confiança, comunicação conduzida por meio de linguagem codificada, apoio financeiro fornecido discretamente por meio de contas sem nenhuma ligação aparente com o patrimônio documentado de Elvis Presley. O padrão sugeria algo mais complexo do que uma simples infidelidade. Elvis parecia ter construído um sistema elaborado que lhe permitia vivenciar uma vida normal e manter relacionamentos baseados em conexões humanas genuínas, em vez de adoração à celebridade. O longo silêncio de Priscilla.
Durante 40 anos após a morte de Elvis Presley, Priscilla Presley manteve uma imagem pública cuidadosamente construída, que equilibrava o respeito pelo legado do ex-marido com a independência como empresária e defensora da preservação de Graceland como um marco cultural. Ela concedeu inúmeras entrevistas, apareceu em documentários e publicou um livro de memórias que revelava detalhes íntimos do relacionamento deles. No entanto, em certos assuntos, ela se manteve consistentemente evasiva, desviando as perguntas com uma diplomacia refinada que sugeria instinto protetor em vez de ignorância. Os jornalistas que acompanharam de perto a vida de Elvis aprenderam a reconhecer os limites que Priscilla não ultrapassava. Perguntas sobre seus relacionamentos com outras mulheres durante o casamento recebiam respostas que reconheciam seu charme e atratividade, mas evitavam detalhes. Indagações sobre ausências inexplicáveis ou irregularidades financeiras eram respondidas com referências aos seus complexos negócios administrados pelo Coronel Parker. Qualquer sugestão de que Elvis pudesse ter tido filhos fora do casamento com Priscilla era imediatamente descartada. Declarações enfatizando que Lisa Marie continuava sendo sua única herdeira legítima e filha amada. Essa constante evasiva alimentou duas narrativas conflitantes entre aqueles que estudavam a vida de Presley. Alguns interpretaram o silêncio de Priscilla como confirmação de que nada de extraordinário havia ocorrido, que os rumores de identidades secretas e filhos escondidos eram simplesmente teorias da conspiração amplificadas por um público relutante em aceitar que seu ídolo tivesse vivido uma vida relativamente convencional, apesar de sua fama. Outros acreditavam que suas respostas cautelosas indicavam conhecimento que ela deliberadamente ocultava, protegendo informações que complicariam o legado de Elvis e poderiam gerar contestações judiciais à sua herança. A verdade estava escondida em correspondências privadas que só viriam à tona décadas depois. Em 2019, uma carta datada de março de 1988 apareceu entre os materiais doados a um arquivo universitário por uma mulher identificada como Patricia Morrison. Descrita na documentação anexa como uma amiga próxima de Priscilla durante a década de 1980, o espólio de Morrison, liquidado após sua morte, incluía documentos pessoais que sua família acreditava terem valor histórico. Entre esses documentos, havia uma carta manuscrita em papel timbrado pessoal de Priscilla, nunca destinada a ser vista pelo público. A carta abordava as preocupações de Patrícia sobre os rumores persistentes a respeito da suposta vida dupla de Elvis. Priscilla escreveu com uma franqueza incomum, libertada pela presunção de privacidade permanente. Ela reconheceu que Elvis era capaz de compartimentar sua existência de maneiras que lhe permitiam manter relacionamentos e identidades separadas. Ela descreveu ter descoberto evidências durante o casamento que sugeriam ligações com mulheres que ela nunca conheceu, arranjos financeiros que ela não conseguia explicar completamente e ausências que não eram justificadas pelas agendas oficiais. Mais importante ainda, Priscilla admitiu que optou por não confrontar Elvis diretamente sobre essas descobertas. Ela explicou seu raciocínio com notável honestidade, observando que a fama o havia aprisionado de maneiras que ela só gradualmente compreendeu. Sua necessidade de escapar, de experimentar a vida além do escrutínio constante e da perfeição fabricada exigida por seu papel público, lhe pareceram um mecanismo de sobrevivência e não uma traição. Ela escreveu que havia coisas que Elvis fazia que ela não entendia completamente, partes dele que pertenciam a uma outra vida, totalmente separada da existência compartilhada por eles. A carta não continha confirmações específicas sobre filhos, nem relatos detalhados sobre as mulheres envolvidas. A linguagem de Priscilla permanecia cautelosa mesmo em correspondências privadas, sugerindo a consciência de que as palavras escritas poderiam eventualmente vir à tona, independentemente das intenções. Mas o tom emocional transmitia a aceitação de complexidades que ela nunca havia reconhecido publicamente. O reconhecimento de que o homem com quem se casou continha profundezas e contradições que desafiavam explicações simples. Os historiadores do espólio que examinaram a carta após sua descoberta atestaram sua autenticidade por meio da verificação do tipo de papel, análise da tinta e comparação da caligrafia com amostras conhecidas da escrita de Priscilla. Sua existência motivou uma nova investigação sobre o que Priscilla realmente sabia sobre a vida secreta de Elvis e quando ela adquiriu esse conhecimento.
Pesquisadores começaram a examinar suas declarações públicas com uma nova perspectiva, identificando momentos em que suas palavras, cuidadosamente escolhidas, pareciam ter o objetivo de responder a perguntas com sinceridade sem revelar nada de substancial. Uma entrevista de 1995 chamou a atenção especialmente após ser reexaminada. Questionada diretamente se Elvis poderia ter tido filhos desconhecidos do público, Priscilla respondeu que Elvis amava crianças e teria sido um pai dedicado a qualquer filho seu. A resposta, inicialmente interpretada como uma manobra diplomática, agora parece potencialmente confirmatória quando considerada em conjunto com a carta de Morrison. Ela não negou a possibilidade, apenas reformulou a pergunta em termos do caráter de Elvis, em vez de abordar a alegação factual. Investigadores que trabalham para completar o registro histórico entraram em contato com os representantes de Priscilla diversas vezes entre 2019 e 2022, solicitando entrevistas sobre a carta de Morrison e as questões mais amplas que ela suscitou. Cada pedido de informação recebeu respostas educadas de recusa, indicando o desejo de Priscilla de proteger o legado de Elvis e evitar sensacionalizar aspectos profundamente pessoais de sua vida. Seus representantes enfatizaram que nada que ela dissesse mudaria a verdade fundamental sobre quem Elvis era como artista e figura cultural. Então, no final de 2023, a posição de Priscilla mudou inesperadamente. Por meio de seu advogado, ela indicou disposição para discutir assuntos que manteve em sigilo por quase meio século. As condições eram específicas: uma única entrevista, controle editorial completo sobre suas declarações citadas e proteção absoluta para as pessoas cuja privacidade ela havia preservado ao longo das décadas desde a morte de Elvis. O motivo dessa mudança drástica só ficaria claro quando Priscilla começasse a falar. A revelação, Priscilla fala. A entrevista ocorreu em Los Angeles, na primavera de 2024, em uma residência particular, longe dos holofotes da mídia. Priscilla Presley, agora com 78 anos, mostrou-se calma e ponderada ao se preparar para responder às perguntas que havia evitado por quase 5 décadas. Sua decisão de falar, explicou, surgiu do reconhecimento de que a verdade acabaria vindo à tona, independentemente de seu silêncio, e que sua perspectiva poderia fornecer um contexto que as evidências brutas, por si só, não conseguiriam transmitir. Ela começou confirmando que Elvis era capaz de levar uma vida separada, compartimentada de sua existência pública e até mesmo de seu casamento. Isso não era especulação nem boato, mas um fato comprovado que ela descobriu em meados da década de 1970 por meio de documentos financeiros e correspondências que revelavam obrigações e relacionamentos além do círculo social que compartilhavam. A descoberta a devastou inicialmente, mas o tempo e a reflexão trouxeram uma compreensão que misturou sua raiva com uma empatia relutante. Priscilla reconheceu a existência de uma mulher e uma criança que Elvis cuidou em segredo durante os anos que se seguiram ao divórcio. Ela não forneceu nomes nem detalhes que pudessem identificar os envolvidos, alegando seu compromisso em proteger pessoas que nunca buscaram atenção pública e cuja privacidade ela considerava sagrada. Mas o relacionamento fora real, mantido por vários anos e conduzido com precauções elaboradas para proteger todos os envolvidos do escrutínio destrutivo que se seguiria a qualquer revelação pública. Elvis os havia sustentado financeiramente por meio do complexo sistema de contas e intermediários que os investigadores rastrearam décadas depois. Ele fazia visitas quando as circunstâncias permitiam, usando o pseudônimo Aaron Judson para se locomover sem ser reconhecido. Essas visitas representavam suas únicas oportunidades de vivenciar algo semelhante à vida familiar normal. Momentos em que ele podia simplesmente ser um homem com uma mulher e uma criança, em vez de Elvis Presley, o ícone e a mercadoria. Priscilla descreveu como descobriu o pseudônimo na família secreta. Em 1975, descobriu documentos que Elvis não havia ocultado suficientemente. O confronto entre ela e ele sobre essas descobertas resultou em uma das conversas mais honestas e dolorosas que tiveram. Ele não negou os fatos, mas explicou suas ações como uma fuga necessária da prisão que a fama havia construído ao seu redor. Todos os aspectos de sua vida pública eram controlados, fabricados e explorados. A vida secreta representava seu único território restante onde a autenticidade era possível. Ela chegou a compreender, embora nunca tenha aceitado completamente, que a necessidade dessa fuga não era uma rejeição a ela ou a Lisa Marie,
mas uma tentativa desesperada de preservar algo de si mesmo que não havia sido consumido pelas expectativas do público. A fama, em seu nível, não era privilégio, mas prisão. E o pseudônimo havia sido sua única chave para uma liberdade temporária. Ela descreveu seu estado emocional durante aqueles anos como cada vez mais frágil. Um homem que entendia estar preso em um papel do qual não havia saída, exceto a morte. Questionada sobre por que manteve silêncio por quase 50 anos, Priscila explicou que revelar a verdade antes teria criado um caos que não beneficiaria ninguém. Isso teria incentivado alegações fraudulentas, submetido pessoas inocentes a assédio e reduzido a complexa humanidade de Elvis a manchetes sensacionalistas. Sua prioridade era proteger aqueles que ele amava, preservando seu legado com dignidade. Sua decisão de se pronunciar agora refletia a mudança de circunstâncias e o acúmulo de evidências que tornavam a negação contínua e inútil. As pessoas envolvidas já haviam atingido idades em que a privacidade podia ser mantida mesmo com o reconhecimento. E Priscila acreditava que havia chegado a hora de completar o registro histórico com honestidade, oferecendo uma perspectiva sobre o profundo custo humano da fama extrema. Ela concluiu observando que a filha secreta de Elvis, agora com 50 anos, havia recusado todas as ofertas para reivindicar o reconhecimento público de sua herança. Essa mulher compreendia e honrava as escolhas que seus pais fizeram para protegê-la de circunstâncias que teriam definido e limitado toda a sua existência. A questão que agora se apresentava aos historiadores e comentaristas culturais era profunda. Como essa revelação deveria remodelar a compreensão da vida de Elvis Presley? E o que sua necessidade desesperada de manter uma identidade secreta revelava sobre a própria fama? O legado do rei secreto. A revelação da vida secreta de Elvis Presley alterou fundamentalmente a forma como historiadores e biógrafos abordavam a compreensão do homem por trás da lenda. O que emergiu foi um retrato muito mais complexo e trágico do que as narrativas simplistas que dominaram a consciência pública por décadas. O rei do rock and roll, descobriu-se, pagou um preço por sua coroa que ia muito além das lutas bem documentadas contra medicamentos controlados e o declínio físico que marcaram seus últimos anos. Historiadores culturais começaram a reexaminar a vida de Elvis sob a ótica da fama como prisão e não como privilégio. Sua necessidade de construir uma identidade alternativa representava um mecanismo de sobrevivência psicológica, um método de preservar algum fragmento de autenticidade em meio à implacável mercantilização de todos os aspectos de sua existência. O pseudônimo Aaron Judson não era evidência de falha moral, mas testemunho da natureza sufocante da celebridade no nível em que Elvis a experimentou. O biógrafo Marcus Whitfield, que passou 3 anos investigando novas evidências, concluiu que a vida secreta de Elvis revelava a incompatibilidade fundamental entre a fama extrema e a existência humana normal. As experiências básicas que ancoram a maioria das pessoas na realidade, atos simples como fazer compras no supermercado ou caminhar despercebido por um parque, tornaram-se impossíveis para Elvis no início da década de 1970. Sua tentativa de recuperar essas experiências por meio de uma identidade assumida demonstrou tanto criatividade quanto desespero. Os arranjos financeiros que sustentaram Clara West e sua filha revelaram planejamento meticuloso e comprometimento genuíno. Elvis garantiu a segurança delas por meio de fundos fiduciários e contas criadas para sobreviver à sua morte. Uma proteção que continuou funcionando décadas depois de sua partida. Não se tratava de um caso casual ou uma indiscrição momentânea, mas de um esforço contínuo para cumprir a responsabilidade para com pessoas que ele não podia reconhecer publicamente. Lisa Marie Presley, filha de Elvis com Priscila, divulgou um breve comunicado reconhecendo que soube da existência de sua meia-irmã anos antes. Ela expressou respeito pela decisão da mulher de manter a privacidade e observou que o amor de seu pai por ambas as filhas era genuíno, embora as circunstâncias o impedissem de expressá-lo de forma igualitária ou aberta. O comunicado carregava tristeza, mas não amargura. O reconhecimento de que seu pai havia sido aprisionado por circunstâncias além do controle total de qualquer pessoa. A própria mulher, identificada em documentos legais apenas como Jennifer C., recusou todos os pedidos de entrevista e aparições públicas.
Por meio de seu advogado, ela divulgou uma única declaração expressando gratidão pela infância que seus pais se esforçaram para proteger e respeito pelas escolhas que fizeram em circunstâncias impossíveis. Ela pediu permissão para viver em privacidade, honrando a memória de seu pai sem se tornar um espetáculo público. As reações dos fãs se dividiram previsivelmente, refletindo atitudes culturais mais amplas. Alguns se sentiram traídos pela revelação, acreditando que ela manchava a imagem de Elvis e contradizia os valores que ele representava publicamente. Outros acharam a história profundamente humanizadora, uma prova de que, por baixo da superfície brilhante, existia um homem lutando com necessidades humanas universais de conexão, privacidade e autenticidade. Muitos simplesmente lamentaram a profunda solidão que a fama lhe impôs. A vida secreta de Elvis Presley, em última análise, revelou mais sobre a própria fama do que sobre o homem que a vivenciou. Sua necessidade de se tornar outra pessoa, de se desvencilhar de sua identidade como quem se livra de uma fantasia sufocante, demonstrou o preço psicológico cobrado pela adoração pública em escala avassaladora. O pseudônimo não era uma fuga da responsabilidade, mas uma tentativa desesperada de obter um vislumbre de normalidade. Talvez o aspecto mais comovente da revelação tenha sido a confirmação de que Elvis Presley nunca realmente deixou o prédio durante aqueles últimos anos. Ele simplesmente entrou em outra vida, uma que o mundo jamais deveria ter visto, buscando no anonimato o que a fama lhe negara para sempre. No fim, o segredo do rei não era um escândalo, mas uma tragédia. A história de um homem que tinha tudo o que o mundo podia oferecer, exceto a liberdade de simplesmente ser ele mesmo. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. Clique também no próximo vídeo que aparecer na sua tela.